eu andei pesquisando e eu vi que existia várias formas de pintar a arte naquela época. E eu encontrei algumas pinturas, como essa daqui, Os Cidadãos de Tournai, enterrando os mortos durante a peste negra. Essa imagem foi pintada em 1347. Então, vocês podem observar, é uma imagem que eu estava observando e eu fiquei admirada como o autor pintou com umas caras super tristes. Você pode ver esse homem aqui que está cavando um buraco, bem triste. Essas mulheres aqui como se estivessem carregando um caixão. Então, aqui vocês veem expressões muito tristes, e não é para menos, pois foi na peste negra que 30% da população mundial foi praticamente dizimada. Então, aqui vocês podem ver essa pintura, podem ver também esta outra, que é o Triunfo da Morte, com a Dança da Morte, de Giacomo Bologna de Buccis, no século XV. Então, aqui vocês, se observarem bem esta imagem, vocês podem ver que tem aqui várias caveiras, uma caveira rainha ou rei, parecendo que está comandando os seres humanos. E aqui vocês podem observar aqui embaixo que tem pessoas que estão oferecendo oferendas para esta caveira, para que esta caveira a livre da morte. E se você olhar bem aqui embaixo desta imagem, você vai perceber que está intercalado entre caveiras e pessoas vestidas de várias vestimentas, mostrando que são pessoas de diversas classes sociais, como se a morte estivesse levando, não importando a classe. Então, aqui vocês podem ver esta imagem representando uma das pandemias da história. Aqui vocês podem ver outra imagem, outra obra de Peter Bruegel, que é o Triunfo da Morte. Então, aqui foi pintada em 1562, e eu achei, assim, muito dramática essa imagem, porque vocês podem olhar e ver que existem um exército de caveiras, não é, colocando pessoas dentro deste carro, pessoas estão mortas, algumas estão vivas com medo, como se estivessem fugindo da morte. Aqui vocês podem ver uma caveira que tomou uma carruagem e colocou vários ossos em cima. Então as pessoas estão super desesperadas. Nesta outra imagem aqui, que também é da mesma obra, você pode ver pessoas aqui, se escondendo. Esse casal aqui parece que nem está notando o que está acontecendo, está tocando com a caveira, espreitando a eles. Então, vocês podem ver que esta pintura desta pandemia da época foi uma obra que expressa bem o horror que eles estavam vivendo. Aqui você pode ver este homem com a caveira dizendo o tempo, que resta pouco tempo, e outra pegando dinheiro. Não sei, talvez o autor desta obra quis representar que o dinheiro, que não levamos dinheiro, que perdemos todo o dinheiro para a morte, pode ser algo assim que ele quis transmitir com esta imagem, com esta pintura. E aqui, quando você abre a obra e vê o total dela, você vê que lá no fundo tem um caos, como se o mundo estivesse em uma guerra. Então, foi assim que foi pintada algumas obras ao longo da história, com as pandemias que houve durante esta época. E se vocês já se assustam em ver pessoas assim, em médicos vestidos dessa forma, pessoas vestidas de máscara, imagine se você visse um médico vestido desta forma. Aqui é um doutor, no ano de 1656, e aqui vocês podem perceber que esse doutor está vestido com um sobretudo, com sapatos meio esquisitos, com um chapéu, com uma máscara de bico de pato. Então, qualquer pessoa se horrorizaria e ficaria tremendo de medo ao ver um médico vestido dessa forma, mas era assim que eles se vestiam antigamente. Aqui está a obra Praga, de Arnold Brooklyn, que de 1898, então como se estivesse
uma caveira assolando toda aquela cidade medieval, e era uma época de muita pestilência nessa época medieval. E temos aqui o autorretrato de Munch, que vocês viram na aula passada, né, representando a gripe espanhola de 1919. Então, em 1918, ele pegou a gripe espanhola, em 1919 ele fez o seu autorretrato, que vocês estão vendo, em que ele está com a pele pálida, os cabelos rasos, está com um semblante meio debilitado. Então, ele sobreviveu, né, como vocês viram na aula passada, e deu tudo certo, e ele deixou o seu autorretrato para lembrar essa fase. Aqui nós temos também esta outra obra, chamada Ignorância Igual a Medo, foi feito no tempo do HIV, por Kate Haring. Então, ele pintou isso em 1989, e aqui vocês podem observar que tem uma pessoa tapando os olhos, outros tapando os ouvidos, outro tapando a boca, e aqui escrito silêncio igual à morte, porque eles não sabiam nada sobre a doença nessa época. E aqui também representando o HIV, esse aqui pintou búfalos caindo, em 1988. E hoje, como é que está a arte nos dias de hoje? O que é que está acontecendo no mundo da arte nos dias atuais? É muito importante vocês estarem antenados, porque isso pode cair no Enem. O que é que fizeram no tempo da pandemia? Como foi a arte nesse tempo da pandemia? Então, vamos ver. Vocês sabem que ao longo da história, algumas obras foram roubadas. Uma delas, por exemplo, é a obra O Grito, ela já foi roubada. Também a obra de Mona Lisa foi roubada, inclusive o Pablo Picasso foi acusado de roubar essa obra na época, e depois ele foi inocentado, e depois a obra acabou reaparecendo, e podemos ter ela hoje. E, atualmente, os museus estão fechados, e quem se aproveitou? Os ladrões. Né? Uma obra de Van Gogh, ela foi roubada em meio à pandemia, em 29 de abril, né, deste ano. Então, uma obra avaliada em aproximadamente 32 milhões. Imagine, 32 milhões. E esta é a obra de Van Gogh, Jardim de Primavera. Então, esta obra foi roubada, não conseguiram pegar os ladrões, o alarme soou, mas quando a polícia chegou, não tinha nenhum sinal, nem dos ladrões, e menos ainda da obra. A obra desapareceu, e ninguém sabe. Vamos acompanhar as notícias ao longo do ano para ver se essa obra reaparece, né? Jardim de Primavera. E aqui os museus estão fechados, porém, eles estão fazendo algo bem legal. Eles estão pegando e colocando em seu site uma visita online. Você pode entrar lá no site e visitar de forma online aquele museu e fazer um tour por todo o museu. Um desses é o Museu do Louvre, em Paris, onde está a obra de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Então, se você quiser, nessas férias, junto com a sua família, se não for sair, você pode entrar nesse site e visitar aí o Museu do Louvre e ver a obra, uma das obras mais famosas do mundo, que é a Mona Lisa. Aqui vocês podem ver a frente do Museu do Louvre. Esse museu, para vocês terem uma ideia, ele é visitado por cerca de 10 milhões de pessoas por ano. Ou seja, se você for lá pessoalmente, vai ser bem difícil você conseguir tirar uma foto daquela obra. Vai tirar, mas vai ter muita gente ao seu redor. Então, vai ser bem difícil se aproximar da obra Mona Lisa. E já pela internet, você fazendo um tour, você vai poder entrar virtualmente por ela, passear pelo museu, vai poder dar um zoom em cada obra e ver a obra de perto, como vocês estão vendo aqui nessa tela. Então, tem outros museus também que estão fazendo essa forma de visitação online, muitos deles estão fornecendo essa visita gratuita. Temos aqui, por exemplo, a Pinacoteca de Brera, em Milão, na Itália. Temos os museus do Vaticano, Galeria Uffizi.
Temos o Museu Casa de Portinari também, que é bem interessante, viu? Esse museu em São Paulo, que também está oferecendo a visita online em seu site. Também temos a Pinacoteca de São Paulo, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e este outro museu também está oferecendo visitas online. E, afinal, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que as pessoas estão produzindo arte, né, em meio a essa pandemia? As pessoas estão produzindo ou será que todos os artistas estão parados, sem fazer nada, em suas casas, de perna para o ar, assistindo Netflix? Então, vamos ver. Aqui vamos ver algumas obras produzidas. Essa aqui não está sendo produzida, foi produzida antes da pandemia, porém lembra muito a pandemia. É a de Luc Gerran. Ele criou uma réplica do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, antes da pandemia acontecer. Então aqui a réplica é bem perfeita, parece até que ele estava adivinhando o que ia vir pela frente. Temos atualmente, quem está criando bastante obra é o fotógrafo Wolf Silver. Ele publicou imagens inspiradas no isolamento e também homenageou enfermeiras e médicos. Então aqui vocês podem ver algumas de suas obras, Um Mundo com Máscara. Aqui mãos. Você pode ver aqui também uma mulher como se estivesse bem machucada, representando a violência, pois o índice de violência contra a mulher ela aumentou durante a pandemia. Então, ele colocou esta imagem para representar essas mulheres que estão sendo espancadas nessa época de isolamento. Temos também aqui Ósio Befardo, que buscam alertar o público para a importância de evitar sair de casa. Então, aqui tem duas pessoas se beijando com máscaras. Temos aqui Fique em Casa. Temos também Sara Shackle, que lança um olhar positivo para a regra de higienização constante das mãos. Se você olhar no YouTube, você vai ver um vídeo dela, onde ela ensina a lavar as mãos corretamente. Ela colocou um brilho assim nas mãos, e ela ensina todo o processo de como lavar as mãos corretamente nesse vídeo. Temos também aqui os desenhos de Jean Julien. Eles comentam a quebra de rotina daqueles em quarentena. Então aqui vocês podem ver pessoas de braços cruzados, outros bebendo, outro aqui com medo de se encostar um no outro, uma sozinha com um gato, outro estudando, outro ouvindo música. Então mostrando uma rotina das pessoas na época de isolamento. E essa daqui que é o menino sozinho comemorando o aniversário sem ninguém e vai comer o bolo só. Então, temos aqui Os Santos Usam Branco, do Irã. Eles aplaudem os profissionais de saúde, então é uma homenagem aos profissionais de saúde. Então, vocês podem ver vários profissionais com suas roupas brancas e máscaras, bem protegidos. Temos aqui o Tommy Fan, o fotógrafo, que ele produz e edita imagens que brincam com a dimensão surreal da pandemia. Então, ele já vai mais para o lado surrealista. Então, vocês podem ver aqui que esses dois estão como se estivessem no espaço, porém, ao observar, vocês vão ver que eles estão na cidade e ao redor deles vocês podem ver que tem vários vírus aqui, coronavírus, por todo lado, então, até em suas roupas, inclusive. Esse aqui, ele fez pessoas armadas com a cabeça de coronavírus, do Covid, fez também uma pessoa em uma bolha, todos ao redor estão de máscara, menos ela, porque ela está dentro da bolha. E essa aqui eu achei bem interessante, porque estão várias pessoas reunidas, multidões, e parece que máscaras estão caindo do céu e elas estão apavoradas, querendo pegar suas máscaras. E eu achei muito, assim, bom a iniciativa da Luadas, essa jovem aqui. Ela criou o Museu do Isolamento no Instagram. Então, ela abriu o Instagram para que as pessoas, os artistas, pudessem produzir sua arte e postar aí no Museu do Isolamento. Então, ela imitou uma iniciativa de 3 publicitários espanhóis que fizeram o mesmo, né, abrindo este museu, só que era em inglês o material, e no caso, eles produziam apenas
arte sobre coronavírus. Já ela abriu ao público para colocar qualquer arte que você produza, seja que tenha a ver com isolamento ou não. Pode ser paisagens, fotografias, colagens, não é? Bordado. Então, ela abriu assim para o público para fazer um arsenal de arte produzida nesta época. Em apenas 2 dias, ela conseguiu muitos inscritos no Instagram dela. Achei bem interessante. Se vocês quiserem colocar a obra que vocês fizeram durante essa pandemia, uma das suas releituras, se não for cópia da internet, vocês podem pegar essa releitura que vocês criaram e podem colocar lá no Instagram dela. Vocês preenchem lá um requisito que ela disponibiliza, e é bem fácil, rápido, e aí você pode colocar a sua obra e depois eles vão postando lá no Instagram. Então, tem um lugar aí para os artistas colocarem suas obras produzidas. E aqui vocês vão ver algumas obras produzidas que estão lá no Instagram do Museu do Isolamento. Aqui a fotografia de Sander Trenton, saios e máscara, com um mendigo, né, que nem sequer tem condição de ter uma máscara, mostrando a desigualdade social nesse momento. Mais um dia produtivo na quarentena, então mostra, tem essas 2 fotos. Vai doer, mas depois vai passar. Temos aqui está aqui com vários caixões e morte. A arte existe porque a vida não basta, então tem bordado, o novo normal, né, que é o que é chamado agora o novo jeito da sociedade viver em meio a essa pandemia. Temos aqui várias fotos, uma senhora de máscara, viver no aqui e agora, entender que tudo é fase, quarentena, uma menina bem triste, né, por estar isolada. Temos aqui colagem também é arte. Então, aqui nada será como antes, foi a distância que me aproximei de mim. Então, aqui vocês podem ver esta mulher algemada com o tempo, parecendo que o tempo está acabando. Aqui de máscaras. Temos aqui esta história em quadrinhos. Temos um prato com o nome Normalidade, quebrado. Então, aqui vocês podem ver várias e várias. Positivo para coronavírus, que é saudade de aglomerar, então representando a saudade de muitos de antes, né, da nossa vida de antes de tudo isso. Então, aqui vocês podem ver várias obras. Esta aqui é até um homem, né, que saiu, uma foto que saiu no Instagram, no WhatsApp também, do homem africano, que ele usou como máscara uma folha, não sei de que é, de alface, algo assim, não sei. Então, o futuro está em suas mãos, lábias, um dia de cada vez. São tempos difíceis,